Hoje eu vou terminar o estudo em 1 Samuel capítulo 3. Eu vou ler o texto todinho, tá? Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência para a gente ler. 1 Samuel capítulo 3. Vou ler aqui no telão, tá? Vamos ler? Vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e também não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu? Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel outra vez, pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? E então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, ou seja, coisas terríveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios e nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a Samuel a visão Eli. E então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. E então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Põe a mão no coração. Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a sua voz, quero entender a tua palavra. Senhor, usa-me com sabedoria, dê-me as palavras certas, Senhor, e toda distração, todo impedimento, que caia por terra, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero concluir essa série de estudo. Eu falei que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Deus chama uma, duas, três, Deus não desiste, né? A questão, Deus não gosta de gente teimoso. Depois eu falei
que Samuel servia ao Senhor, mesmo sem conhecer a Deus. Você sabia que tem gente assim na igreja? Ora, canta, prega, mas nunca teve uma experiência com Deus. Qual que é o erro disso? Quando você não conhece a Deus, você está indo sempre no lugar errado. Samuel foi no profeta, né? Segundo, Samuel foi no lugar errado, na pessoa errada, confundiu a voz de Deus com a voz dos homens. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço na igreja, por não conhecer a Deus, acredita em tudo. Quando você conhece a Deus, não, você sabe quando é Deus que está falando. E hoje eu quero terminar falando o seguinte, preste atenção. Estava naquela casa um sacerdote velho e um menino. Havia tempo que Deus não falava. Coisa terrível, irmãos, é o silêncio de Deus. É quando Deus não fala mais, Mas o que me chama a atenção aqui, Deus, ao tornar a falar, Ele prefere falar com um menino do que com um sacerdote velho que já perdeu a visão. Então aqui eu quero te ensinar uma coisa linda. Cuidado para o tempo de igreja não fazer com que você pare de ouvir a Deus. Tome cuidado. Nos últimos dias, irmãos, Deus tem levantado uma geração de Samuel, uma geração de jovens na fé, mas que tem sede de Deus. E eu sei que nessa noite aqui tem uma geração de Samuel. Tem ou não tem? Diz a Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. É a geração de Eli. Fui pregar na minha igreja agora, desculpa, lá na minha cidade agora, irmãos. Eu vi um menino que batizou comigo, bebendo. Vi um outro pastor, estava sentado eu e a Flávia na praça lá. Esse pastor chegou lá, eu cumprimentei ele, falei: ô fulano, como é que está a igreja? Estou pastoreando, mas não, pastor, minha mulher está querendo me deixar. Geração de Eli. Mas sabe o que eu gosto na Bíblia? Do mesmo jeito que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, em Joel há uma promessa que diz que nos últimos dias também o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Eu não quero fazer parte da geração do avivamento, do esfriamento. Eu quero fazer parte da geração do avivamento, de uma geração que quer Deus, de uma geração comprometida com Deus. Porque senão, se a gente vigiar, o tempo de igreja faz com que a gente pare de ouvir Deus. Eu disse aqui sexta passada, irmão, qual foi a última vez que você foi até Jesus? Ah, pastor, mas eu vou ao culto. Eu conheço gente que vai ao culto, mas não vai até Jesus. Ah, pastor, mas eu estou pregando. Eu conheço gente que lê a Bíblia só para fazer sermão. Meu irmão, não pode. Não basta vir à igreja, você tem que vir até Jesus. Se você ler Mateus 11:28, Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não estava falando aquilo ali para incrédulo. Jesus estava falando para os seus discípulos. Falou: ó, o dia que vocês estiverem cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu tenho uma saída para vocês. Venham até a mim, que eu tenho descanso, eu tenho alívio. Então, meu irmão, quando você entrar por essas portas adentro, eu não quero saber se você vai pregar, eu não quero saber se vai cantar, eu não quero saber se você vai ficar na porta ou na intercessão. A minha preocupação é: não basta vir à igreja, eu quero vir até Jesus, eu quero adorá-lo, eu quero oferecer o melhor do meu louvor. Porque senão a gente vem à igreja, mas não vem até Jesus. Quem aqui veio até Jesus hoje? Eu também. Então vamos lá. O que fez Deus falar com o menino?
Por quê? Primeiro, eu sei que você quer ouvir a voz de Deus. Eu também quero, né? Tem até uma história que eu conto aqui. Um dia estava o pai e o filho no alto de uma montanha. Aí o filho falou assim: ô papai, eu queria conhecer essa montanha aí. Aí o pai falou: pode ir, meu filho. Mas papai, eu tenho medo de ir e me perder. Aí o pai falou: pode ir, meu filho, você não vai perder não, pode conhecer a montanha. Mas papai, e se eu me perder? Aí o pai disse: filho, fica tranquilo, você pode ir. A cada 2 minutos eu vou dar um grito chamando o seu nome. Aí o filho falou: papai, como que eu vou saber se eu já fui longe demais? Aí o pai: simples, quando você parar de ouvir a minha voz, é sinal que você já foi longe demais, é hora de voltar. Meu irmão, quando você para de ouvir a voz de Deus, é hora de voltar. Quando você para de sentir a presença de Deus, é hora de voltar. Você concorda comigo? Tem que voltar. Tem gente aqui que já teve experiências com Deus maravilhosas, mas qual foi a última vez que Deus falou contigo? Qual foi a última vez que você veio para o culto e chorou? Qual foi a última vez que você trancou naquele quarto lá, lendo a Bíblia, orando, e Deus falou contigo? Meu irmão, Deus não pode ficar em silêncio por muito tempo. Tem hora que Deus fica em silêncio, é verdade, mas até quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando e está falando conosco. Mas o que fez Deus falar com Samuel? Primeiro, Samuel era um menino, mas ele estava na casa de Deus trabalhando. Samuel era um menino, mas ele dormia perto da arca do Senhor, gente. No Antigo Testamento, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Vamos supor, olha para mim, o altar, aqui é o Santo dos Santos. Aqui ficava a arca da aliança. O sacerdote Eli estava lá na cama dele. E olha onde o menino Samuel estava, deitado, perto da arca. E diz a Bíblia que antes da lâmpada apagar, ele estava ali. Você quer ouvir Deus? Meu irmão, quem quiser ouvir Deus, tem que ficar perto da presença dEle. Quem quer ouvir Deus, tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Porque Deus não vai falar com quem está longe dEle. Você lembra que a ilustração que eu usei semana passada? Quer ver? Cadê o Wellington? Hoje ele está namorando. Hoje eu não posso usar o Wellington. Eu vou usar o Jefferson. Jefferson, você não está me ouvindo? Eu estou falando com você. Jefferson, não está ouvindo? Então vem cá. Está gordinho, hein? Agora ele me escutou. Espera um pouquinho. Ele está na casa de Deus. Eu falei com ele da mesma altura. Por que ele me escutou? Porque até segundos atrás ele estava longe. Agora ele está perto. Você quer escutar Deus falar contigo? Não fique longe, fique perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais audível será a voz dele para seus ouvidos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Segundo, Samuel não tinha preguiça não, irmão. Deus apareceu para ele de madrugada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já de madrugada perdeu o sono do nada? Não estou falando por causa de conta não, do nada. Você está dormindo e acordou. Aí você fala assim, você fala: por que eu acordei? Meu filho, é Deus. É Deus. Não tem 3 dias eu estava dormindo, perdi o sono, do nada. Agora eu entendi. Há uns anos atrás eu já aprendi isso. Quando eu acordo de madrugada, eu sei que é Deus.
Irmão, quantos sermões Deus já me deu de madrugada? Tem hora que eu acordo e eu falo: Senhor, o Senhor não quer que eu durma? Tudo bem. Porque às vezes que eu já tentei dormir, Deus não deixa, Deus fica cutucando a costela da gente, você não dorme. Então agora eu parei de ser teimoso. Senhor, então fala. Aí eu começo a falar com Deus. Deus fala: ora por fulano, ora por fulano. Sabe aquele problema lá? Faz desse jeito, faz aqui, vai lá. Porque Deus, meu irmão, Ele vai falar numa hora imprópria. Já tem até um ditado aí que diz que de madrugada a fila é menor. Deus é Deus que fala nas madrugadas. Quando você estiver dormindo e acordar, não é por acaso não, é que você tem um Deus que não dorme. Ele está cuidando de você, Ele tem as palavras certas, na hora certa. Deus fala, mas não vai falar com quem é preguiçoso, querido. 3 vezes Deus falou com Samuel, de madrugada. Ele levantou, foi até Eli e falou: por que você está me chamando? Não, não te chamei. Ele voltou a dormir. Tem gente, meu irmão, que Deus não está falando com ele, porque ele está deixando outras coisas tomar o lugar. Samuel não era preguiçoso, gente. Já pensou? 3 vezes de madrugada ele vai até Eli e volta, porque ele quer ouvir Deus. E a última coisa, por que Deus falou com Samuel? Samuel, gente, o que eu gosto nele, ele não poderia estar naquele lugar. Sabe por quê? Aonde ele estava dormindo, preste atenção agora, só o sumo sacerdote poderia estar. Samuel não era sacerdote ainda, ele era um menino, mas mesmo assim, ele estava perto de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma coisa linda, irmãos. Para você estar perto de Deus, você não pode fazer só aquilo que você quer. Você tem que ter sede de Deus. Quando eu entrei na igreja, irmãos, eu não sabia a área que Deus queria me usar. Aí sabe o que eu fiz? Cheguei no meu pastor e falei: pastor, o que o senhor quer que eu faça na igreja? O que o senhor mandar fazer, eu faço. Meu pastor mandou eu ser porteiro. Por isso que eu gosto de ficar na porta. Eu já fui porteiro de igreja, gosto de ficar na porta. Meu pastor falava assim: ó, o lote aqui da igreja tem que capinar. Eu ia lá capinar o lote. Teve um dia, irmãos, que a nossa igreja comprou um lote do lado, faltou grama. Não sei se a Flávia lembra. A gente foi buscar essas gramas de madrugada, e tudo escuro, irmãos. Um trator foi lá, a grama estava cheia de carrapato, mas isso aqui meu encheu de carrapato. Fui lá porque o Senhor mandou. Tudo que o meu pastor mandava fazer, eu fazia. Agora tem gente não, ele está na igreja, ele quer fazer só o que ele quer. Meu irmão, o reino de Deus, a gente não faz só o que quer, a gente faz o que é preciso. Tem hora que você está na igreja, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, pode ser o que for, mas no reino de Deus a gente tem que trabalhar para Ele aonde Deus nos colocar. Se Deus vê essa atitude em você, Ele vai voltar a falar contigo. Você crê nisso? Pergunta para o irmão: você quer fazer tudo que Deus mandar? Vamos lá, penúltima parte desse estudo. Por que Deus parou de falar com Eli? Por quê? Põe no versículo 2 para mim. O que fez Deus parar de falar com Eli? Quem sabe você está aqui e falou: pastor, por que Deus não fala mais comigo? Olha o que fez Deus ficar em silêncio para Eli. 3 coisas que eu achei. E sucedeu, leia comigo, que naquele dia, estando Eli deitado no seu, leia comigo, aonde que Eli estava? Deitado no seu lugar. Sabe o que fez Deus parar de falar com Eli, irmãos? Eli tinha uma cadeira, ele acostumou, meu lugar é aqui, meu lugar de costume.
Sabe por que tem hora que Deus para de falar conosco? Olha para mim. Tem hora que a gente acostuma. Esse lugarzinho é meu. Você já viu aquele irmão na igreja que tem um lugar próprio, que se sentar no lugar dele fica bravo? Você conhece alguém assim? Né? Esse lugar é meu, eu sento aqui já tem 5 anos. Irmão, no reino de Deus, ninguém tem cadeira cativa. No reino de Deus, ninguém pode acostumar. Por que que no deserto, quem que guiava o povo de Deus? Era uma nuvem. Fala comigo, uma nuvem. Deixa eu te explicar como que funcionava. Ó, Deus não é Deus de rotina. Deus é Deus de movimento, irmãos. Deus não é Deus de monotonia. Deus é Deus de novidade. Você crê nisso? No Antigo Testamento, a nuvem ficava sobre o povo. Ó, se a nuvem andasse, o que o povo tinha que fazer? E se a nuvem parasse? Parar. Mas olha o que acontecia. A nuvem parava. Aí o povo, irmãos, montava o acampamento. Aqueles que tinham gado, ovelha, as ovelhas criavam ali. Alguns acostumavam com o lugar. Tinha época que a nuvem ficava parada 2 anos. Aí o camarada acostumou, olha para mim. Só que do nada, o sacerdote pegava o chofar. A nuvem se levantava e o sacerdote tocava o chofar assim. Pará, 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 pará. Quando o chofar tocava, o pessoal ficava doido. Oh, o chofar, Deus está falando. Aí, meu irmão, a nuvem se levantava. Quando a nuvem se levantava, o pessoal falava, junta tudo, vamos embora, a nuvem está andando. Mas se alguém fizesse assim, não, eu não vou acompanhar a nuvem não. Rapaz, vamos embora, Deus está levando a gente. Rapaz, eu estou aqui tem 2 anos. Agora que as minhas ovelhas criaram, agora que eu acostumei. Você sabia que tinha um povo que não acompanhava a nuvem? Só que tinha uma coisa, gente, ó. A nuvem andava. Quem ficasse fora da nuvem, maná não caía do céu, a água não brotava da rocha. Quem ficava fora da nuvem, o sol queimava de dia e o frio matava de noite. Sabe o que eu quero falar com você, meu irmão? Uma coisa simples. Se Deus mandar você andar, você tem que andar. Se Deus mandar você mudar, você tem que mudar. Porque se você quiser andar nos seus próprios caminhos, você pode até ir, mas fora da presença de Deus, meu irmão, não tem proteção, não tem alegria, não tem vitória. E quem pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe por que eu estou aqui em Patrocínio? Porque há 9 anos atrás, eu estava lá em Divino, na igreja onde eu me converti, casei, batizei, pastoreei, pertinho de papai e mamãe, a vida tranquila. Só que aí, o chofar tocou. Deus disse, seu tempo em Divino acabou. Você acha, irmãos, que há 9 anos atrás, eu queria estar aqui? Na hora que o caminhão, um caminhão de carne, na hora que o caminhão abriu, aquele cheiro de carniça, porque tinha carne, o sangue escorreu, aquela carniça, na hora que abriu, aquele cheiro terrível. Os irmãos da igreja, ajudando a gente a colocar os móveis, cada móvel que colocava, eu e a Flávia chorava, e os irmãos da igreja choravam. Quando fechou aquela gabine, veio na frente do caminhão a Flávia, o motorista, eu, Emanuel e a Betânia, que uma menina que veio com a gente. 740 quilômetros numa gabine de caminhão. Você acha que eu queria estar aqui há 9 anos atrás? Não. Por que eu vim? Porque eu entendi que a nuvem de Deus andou. Deus não é Deus de tranquilidade não, meu irmão. Há 7 anos atrás eu estava lá no bairro Enéas. A igreja encheu, tinha gente até na rua. Eu poderia ter ficado lá.
Eu gostava de lá, gosto daquele povo, a minha história é lá. Só que a nuvem tocou. Vamos sair do Enéas, vamos para o Santo Antônio. Meu irmão, teve um tanto de gente que criticou. Pastor, a igreja está perdendo a origem, a igreja nasceu aqui. Eu falei, irmão, eu sei disso, mas a nuvem tocou, a nuvem andou. Fui lá para o Santo Antônio, um aluguel mais caro, meu irmão. Fiquei lá 1 ano e meio. No primeiro culto a igreja já começou cheia. Foi enchendo. 1 ano e meio, não cabia mais o povo lá. Falei, e agora? Eu poderia ter ficado lá. Igreja estabilizada, tranquila. Só que aí a nuvem andou de novo. Aí apareceu esse salão aqui, ó. Deus usou o irmão Rogério lá. Quanto era o aluguel? 5 mil reais atrás, um dinheiraço. A gente não tinha essa grana, mas se Deus falou, pode ir que eu vou suprir. Meu irmão, desde o dia que nós colocamos os pés aqui, ó, passamos luta sim, mas Deus não deixou faltar nada. Porque o melhor lugar para se estar é onde Deus quer. E se Deus quiser tirar a gente daqui, mandar para outro lugar, ou quiser ficar aqui, para mim não tem problema. Porque o melhor lugar para se viver não é Estados Unidos, não é Europa. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Porque quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Você quer que Deus volte a falar com você? Sim ou não? Então não se acomode. Não se acomode. Não se acomode. Você sabe como que você tem que vir para o culto, irmãos? Deixa eu te ensinar um macetinho. Vem para o culto. Já sai de lá com expectativa. Hoje eu quero que Deus fale comigo. Hoje eu vou adorar a Deus como nunca adorei. Sabe por que às vezes o culto se torna pesado? A gente vem para o culto arrastado. A gente vem para o culto por vir. Não, meu irmão, o nosso Deus não mudou. O Deus que fazia milagre no passado é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou. A gente, meu irmão, tem que chegar nessa igreja. Hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu quero cantar. Hoje eu quero ouvir a voz do Senhor. Como diz aquele corinho antigo: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o teu poder. Cante. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Faz assim, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Deus não é Deus de comodismo, não. Deus está falando com alguém aqui agora. Eu tenho uma obra na tua vida, eu quero te usar, mas você se acomodou em alguma área da sua vida. Mas hoje escute a trombeta de Deus tocando, dizendo: eu ainda tenho coisas grandes para fazer na tua vida, porque eu sou o teu Deus, o teu Redentor. Segunda coisa, por que que Eli parou de ouvir Deus? Deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer. Claro, isso aqui é a visão física dele, física. Mas a vida de Eli também mostra que a visão espiritual dele estava corrompida faz tempo. Ele perdeu a visão. Meu irmão, você sabia que tem gente de igreja que perdeu a visão? A visão, deixa eu te explicar algo, olha para mim. Existe a visão natural e a visão espiritual. Isso é tão sério que Jesus, ele disse assim, ó: os seus olhos são a luz do... Eu te perguntei, seus olhos são a luz do corpo. Fala comigo, do corpo. Fala de novo, do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será. E se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será
Bom, Jesus não está falando dessa visão aqui não, irmão. Jesus está falando da visão espiritual. A visão espiritual é tão séria que quando o inimigo pegou Sansão, que era o homem mais forte, o que o inimigo tirou dele? Cegou ele. Porque um homem, ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode ser forte, mas se ele perder a visão espiritual, ele perdeu tudo. Quem sabe você perdeu a visão. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu pegar uma semente e te perguntar, o que é isso? Uma visão natural diz, pastor, eu sei. É uma semente. A visão espiritual não. O que você está vendo? Eu já estou vendo a árvore cheia de frutos. Isso é visão espiritual. O homem natural só vê a lógica. O homem espiritual, ele vê aquilo que ninguém está vendo. E se você quiser que Deus fale contigo, não perca a tua visão espiritual. Quando você chegar na tua casa, exemplo, a tua família ainda não é crente, é só um exemplo. Você chega em casa, teu marido é um alcoólatra, teu filho está mexendo com drogas. Uma visão natural diz assim, coitado, essa minha família, aqui ninguém presta. Para que Deus me colocou aqui? Mas o homem espiritual que tem visão, não, ele chega lá. O pai pode ser alcoólatra, o filho na droga, sei lá, mas ele chega e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já posso ver a glória de Deus se manifestar. Por isso que você não pode perder a visão, irmãos. Terceiro, Eli, os filhos dele pecando na igreja. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Todos os 2 se prostituíam no templo e roubavam a Deus. Sabe o que Eli fazia? Nada. Eu te pergunto, você responde. Quem pecava? Eli ou os filhos dele? Quem? Os filhos. Mas quem é que sofreu a punição? Eli. Sabe qual foi o erro dele? Que Deus para de falar conosco? Eli era conivente com o erro do outro. Conivente. Então olha para mim. Cuidado, irmãos, para você não ser conivente com o erro do outro. Às vezes você sabe que o camarada está fazendo errado e você não fala nada. Você sabe aonde você peca? Por omissão. E deixa eu falar com os pais aqui, olha para mim. Com os pais. Seu filho pode ter 20, 30, 40, 50 anos, mas enquanto ele estiver vivo, é nosso papel corrigir os filhos. É nosso papel. Meu irmão, eu não fiz filho para o mundo, eu fiz filho para Deus. Eu tenho controle sobre os meus filhos até certa idade, eu sei. Emanuel está com 12 para 13, vai chegar uma hora que ele vai bater asa. Mas se eu ver ele andando fora dos caminhos, eu vou chegar junto nele. Ainda que ele não queira, mas o meu papel de pai eu vou fazer. Eu vou falar, meu filho, eu te fiz para Deus. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Porque senão, meu irmão, a gente vai se tornando, me desculpe a expressão, frouxo. E deixa eu encerrar. Vem aqui para mim o tecladista. O que a gente faz quando Deus fala conosco? Eu vou concluir aqui. Samuel não conhecia a Deus, e Deus o chama. O que a gente faz? Pastor, o que a gente faz quando Deus fala conosco? Primeiro, diz a Bíblia que ele ouve a voz de Deus e diz assim: fala que o teu servo
fala que o teu servo ouve. Deixa eu te dar um conselho aqui. Quando Deus falar contigo, deixa Ele falar. Sabe qual que é o nosso problema? Deus fala e a gente quer falar com Ele. Desculpa, a gente quer rebater com Ele, questionar com Ele. Deus falou, fala que o teu servo ouve. O nosso erro hoje, Deus está falando, você fala, fica quieto Deus, fala que, fica quieto que o teu servo está falando. Não, Senhor. Tem pessoas aqui, meu irmão, que estão precisando de falar isso com Deus. Fala, Senhor. Eu quero ouvir sua voz. Eu ouvi a história de um pregador uma vez, irmãos. A agenda dele ficou lotada. Ele não tinha tempo para nada. E um dia, ele marcou 2 agendas no mesmo dia. Ele não tinha tempo para a família, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para nada. E um dia, ele pregou de manhã e tinha que pregar à noite. No meio do caminho, irmãos, os 3 pneus do carro furam. Você já viu o carro furar os 3 pneus? Difícil. E foi dando a hora do culto, não passava ninguém, e deu a hora do culto, ele perdeu a pregação à noite, ele sozinho na estrada, não passava ninguém. E ele falou, Senhor, o Senhor sabia que eu tinha uma agenda? O Senhor sabia que eu tinha uma agenda, por que o Senhor fez isso? Sabe o que Deus respondeu para ele? A única maneira que eu tinha de falar contigo é furando os seus pneus. Meu irmão, cuidado para Deus não furar seus pneus, para Ele ter que falar contigo. Cuidado. Eu quero encerrar esse culto, a gente falando isso com Deus. Fala, Senhor. Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. E quando Deus fala com ele, irmãos, ele não ficou assim, ó, eu agora sou um novo sacerdote. Ele não chegou para Eli e falou assim, ô coroa, seu tempo acabou, Deus vai te tirar e eu estou no seu lugar. Ele faz isso? Não. Deus falou com ele, ele se levantou e foi varrer o templo, abriu as portas, serviu Eli. Sabe o que eu aprendo? Um homem, quando Deus fala com ele, ele se torna humilde. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais humilde eu me torno. Você já viu esses pregadores aí, pastores que se acham tal? Meu irmão, não é nada. Quem viu Deus de verdade é uma das pessoas mais humildes que tem na face da terra. Você quer conhecer alguém que viu Deus? Olha como que ele trata os outros. Todo arrogante, soberbo, nunca viu Deus de verdade. Um homem que viu Deus, ele não é soberbo. E por último, diz a Bíblia, meu irmão, que até o último dia da vida dele, Deus cumpriu todas as promessas. E no dia da morte dele, ele juntou todo o povo e falou assim: eu roubei alguém? Eu defraudei alguém? Eu fui desonesto com alguém aqui? Eu trapaceei alguém? E todos disseram: a ninguém, Samuel. Meu irmão, eu não sei quanto tempo eu vou ficar em patrocínio, não sei quanto tempo eu vou ficar vivo, mas eu quero um dia que o Senhor tenha tanta misericórdia de mim, que eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Coisa boa. Vamos ficar em pé, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Vem aqui nesse altar, eu quero orar por você. Quem sabe faz tempo que você não ouve a Deus.
Quem sabe você está acomodado, né? Perdeu a visão. Vem aqui. Vem aqui, Samuel. Vem aqui, Samuel. Vem aqui. Vem aqui. Vamos falar com Deus. Chega aqui. Vem aqui. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A nuvem de Deus está andando, querido. Você não pode acomodar, você não pode prender Deus numa caixinha, não. Coisa boa é quando Deus fala conosco. Chega pertinho desse altar, vem cá. Vem cá. Nós vamos cantar um louvor e eu queria que a sua oração fosse: fala que o teu servo ouve. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para falar contigo. Deus tem coisas maravilhosas para falar com você. Chega pertinho desse altar, vamos cantar. Vamos lá, vamos cantar. Chega aqui, chega aqui. Eu vou deixar só você e Deus. Eu vou orar por você daqui a 3 minutos. Só você e Deus. Eu quero ouvir. Isso, só você e Deus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Eu não quero ser um Eli.